Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Eumano Ferrer, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, realizou-se em Varsóvia, na Polônia, entre 14 e 15 de fevereiro corrente, a Conferência Ministerial para promover um futuro de paz e segurança no Oriente Médio, copatrocinada pelos Estados Unidos da América. O encontro na Polônia, infelizmente, excluiu dos seus debates um interlocutor incontornável na geopolítica daquela região, a República Islâmica do Irã, cujo apartamento naturalmente se desdobrou na ausência de outros parceiros imprescindíveis às discussões a que o evento se propunha. Vale ressaltar que naqueles mesmos dias realizava-se em Sochi, na Rússia, reunião entre os presidentes russo, turco e iraniano justamente para discutir o processo de estabilização e paz na Síria. Talvez este o maior desafio imediato no Oriente Médio. Os Estados Unidos já anunciaram a retirada de suas tropas do território sírio. Deverão, portanto, reorganizar o seu espaço de influência na região. Então pergunto, senhor presidente, sobre a Conferência de Varsóvia. Qual a seriedade de uma discussão sobre segurança e paz no Oriente Médio sem a participação de iranianos, sírios, libaneses, palestinos, turcos, russos, chineses? Quais os duvidosos interesses por trás de uma reunião mascarada de debate pela paz e pontuada por declarações de guerra? Sobre a República Islâmica do Irã, representante norte-americano afirmou na oportunidade que Teherã é atualmente a ameaça maior à paz e segurança no Oriente Médio. Na visão ingênua e equivocada da atual administração norte-americana, a paz no Oriente Médio não apenas poderia prescindir de negociações com o Irã, como passaria mesmo pela sua anulação no tabuleiro complexo da geopolítica regional. Claro está, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que como em tantos outros temas da agenda internacional, também em relação ao Oriente Médio, o governo do líder norte-americano erra na estratégia e no diagnóstico. Pois foi justamente na República Islâmica do Irã que se logrou o avanço mais relevante no passado recente para a redução das tensões e a construção de um ambiente de confiança na região. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, em julho de 2015, após extensas e complexas negociações lideradas pelo então presidente Barack Obama, logrou-se a assinatura de um acordo histórico em torno do programa nuclear iraniano. Vejam bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse acordo nuclear foi assinado pelo Irã, juntamente com Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, ou seja, os 5 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas com direito a veto. Além deles, a Alemanha e também o aval da União Europeia, ou seja, um consenso absoluto. O acordo impôs condições rigorosas ao programa nuclear iraniano e a Agência Internacional de Energia Atômica tem atestado o pleno cumprimento das exigências incluídas no pacto. No entanto, senhor presidente, em maio de 2018, a administração do atual líder norte-americano decidiu unilateralmente e sem qualquer negociação com seus aliados históricos, abandonar o acordo e retomar o regime de sanções contra o Irã, num claro desrespeito pelos compromissos assumidos, pela segurança jurídica e, sobretudo, pelo amplo esforço de construção de um ambiente de segurança e paz na região. Decisões como estas, tomadas, aliás, em outros vários temas da agenda internacional, embasam a suspeita de que o governo americano patrocina hoje um dos principais fatores de instabilidade e insegurança no mundo. Em que pese a atitude insensata norte-americana, o acordo sobre o programa nuclear iraniano contribuiu para destravar o interesse e o potencial de negócios até então contidos no Brasil em relação àquele país. Nos últimos anos, os dois países, Brasil e Irã, têm experimentado um claro processo de estreitamento da relação, tanto do ponto de vista econômico-comercial quanto político-parlamentar.
Brasil e Irã têm hoje um comércio bilateral, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, superior a 2 bilhões e 200 milhões de dólares, com um superávit extremamente favorável ao Brasil, porque do Irã importamos apenas 40 milhões de dólares, dados de 2018, e exportamos 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Como relações desequilibradas realmente ou dificilmente são duradouras, estão em curso iniciativas para promover certa equiparação das nossas trocas comerciais, sempre atentos aos interesses do setor privado brasileiro, onde há oportunidades de importações de produtos iranianos nos setores de químicos, petroquímicos e fertilizantes. Com um comércio bilateral mais equitativo, poderemos explorar alternativas de uso de moeda local nas trocas comerciais, o que facilitará as transações financeiras, sobretudo frente às sanções impostas pelos Estados Unidos, que dificultam o relacionamento bancário do Irã com a comunidade internacional. Quanto à ampliação e à diversificação de nossas exportações para o grande mercado iraniano, e reconhecendo também o seu potencial, o Conselho de Ministros da CAMEX, aqui do Brasil, aprovou no ano passado mecanismo de financiamento de exportações brasileiras de bens de maior valor agregado e de serviços no valor de 1 bilhão e 200 milhões de euros, em parceria com o BNDES. Tal iniciativa abrirá as portas para vendas de grandes volumes de equipamentos médicos hospitalares, equipamentos e serviços para a indústria de petróleo e gás, implementos agrícolas, ônibus e caminhões, entre outros setores industriais. Isso significa emprego e renda para brasileiros, senhor presidente, negócios e trocas de tecnologias para as nossas empresas, além de um maior conhecimento mútuo entre os nossos povos. Também nossos parlamentos estão hoje mais próximos. O Grupo Parlamentar Brasil-Irã tem desenvolvido um trabalho de promoção de negócios e contatos entre os dois países. Eu mesmo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tive a oportunidade de visitar o país em novembro do ano passado, na qualidade de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, daqui do Senado da República. Depois de testemunhar as consequências desastrosas da guerra na Síria e o drama humano dos refugiados nos países vizinhos, particularmente no Líbano, mantive encontro com autoridades do governo e do parlamento iranianos. Todos os meus interlocutores enfatizaram o apreço profundo que mantêm pelo Brasil e manifestaram um reconhecimento da posição importante que ocupamos na comunidade internacional, com destaque para a capacidade da nossa diplomacia de fazer a diferença nas negociações internacionais mais desafiadoras. A assinatura da Declaração de Teherã em 2010, com visitas ou com vistas a contribuir para a solução do dossiê nuclear iraniano, foi uma prova da amizade da qual o governo iraniano não se esquece. Como visitei o Irã logo após as eleições gerais de outubro de 2018, meus interlocutores manifestaram igualmente vivo interesse em manter o processo de adensamento das relações bilaterais com o novo governo. Após o resultado das eleições de outubro último, o presidente do Irã encaminhou mensagem de felicitação ao presidente eleito, desejando-lhe saúde e sucesso e manifestando o desejo de desenvolvimento na relação entre o Brasil e o Irã. O ministro das Relações Exteriores do Irã realizou visita ao Brasil em abril de 2018, acompanhado de ampla delegação empresarial. Em retribuição, diversos ministros do novo governo no Brasil já foram convidados a realizar visita oficial ao Irã, igualmente acompanhados de empresários brasileiros interessados nas inúmeras oportunidades oferecidas por aquele amplo mercado. Entendo que ambos os países poderão se beneficiar sobremaneira de uma interlocução mais frequente entre governos, parlamentos, empresários e sociedade civil, a fim de identificar pontos de convergência que nos inspirem e guiem nesse momento de instabilidade mundial. Quero deixar claro, por fim, senhor presidente, Eumano Ferrer, senhoras e senhores senadores, que tenho clareza da enorme complexidade de um tabuleiro geopolítico de interesses poderosos e urdiduras muitas vezes insondáveis. E é justamente por isso que defendo, sim,
atenção e discernimento persistentes na defesa do interesse brasileiro em nosso envolvimento nas questões afetas àquele Oriente. Concordo com as palavras do nosso ministro das Relações Exteriores, proferidas durante a conferência. Disse ele que o Brasil está pronto para contribuir com os esforços de paz no Oriente Médio. E dentro da melhor tradição da diplomacia brasileira, entendo que temos o compromisso de colocar o soft power do Brasil à disposição dos esforços sérios e consistentes da comunidade internacional para a busca de consensos e solução política dos conflitos. E, nesse sentido, defendo igualmente esforços incansáveis, senhor presidente, na construção de um arranjo estável de segurança e paz duradoura no Oriente Médio, o que só será possível, insisto, por meio de negociações abrangentes e inclusivas com todos os atores relevantes na região. Tenho confiança de que a diplomacia brasileira continuará dando prova de sua capacidade histórica de defesa do interesse brasileiro, com sabedoria, sensatez, visão estratégica e respeito aos princípios constitucionais da nossa atuação internacional, no que sempre contará, não tenho dúvida, com o acompanhamento atento e o apoio corajoso deste Parlamento. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Fernando Collor, conceda uma parte. Por gentileza, com a aquiescência de sua excelência, senhor presidente Eumano Ferrer, a palavra. Muito obrigado a vossa excelência. Senador Girão. Queria lhe dar os parabéns, porque tenho acompanhado a sua dedicação, não de hoje, de outras legislaturas também, aos assuntos internacionais do Brasil, com muito esmero, com muito cuidado. O senhor comandou a Comissão de Relações Exteriores por mais de uma vez e eu tenho conhecimento do trabalho dedicado de receber, de visitar as autoridades desses países e representando bem o Brasil. Então eu queria dizer que aprendi muito, quero depois esse texto para me aprofundar, é um assunto que eu tenho interesse, e dizer que o senhor está de parabéns pela dedicação, pelo trabalho, por se aprofundar cada vez mais nesse assunto. Parabéns, senador. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Girão, que muito honra esta casa com a sua presença e a sua participação ativa e altiva em todos os debates que aqui se travam. Vossa Excelência vai cada vez mais honrar o Senado da República com a sua atuação. Muito obrigado pelas suas palavras, que incorporo com muita alegria e satisfação ao meu discurso. Senador Fernando Collor, e nessa oportunidade, em função do discurso que Vossa Excelência acaba de pronunciar aqui no Senado, de ressaltar a forma altaneira, um conhecimento profundo das relações internacionais, como o senhor, Vossa Excelência, se houve na condução por 2 vezes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Sei que Vossa Excelência trouxe para esta comissão a experiência e a vivência de um chefe de Estado, como Vossa Excelência foi. De outra parte, nós acompanhamos o esforço de Vossa Excelência à frente da Comissão de Relações Exteriores, na busca da paz entre as nações, mas, sobretudo, nas relações internacionais com vistas ao comércio, à importação e à exportação. E como Vossa Excelência também se ouve, também em momentos importantes da nossa história, que exatamente Vossa Excelência traduziu aqui, com esse pavio de pólvora que existe no Oriente Médio e em outras nações desses 2 continentes, sobretudo o Oriente Médio, na África, em que Vossa Excelência sempre buscou a paz e o entendimento entre as nações. Vossa Excelência prestou relevante serviço ao país, em continuidade ao esforço de Vossa Excelência, quando escancarou as fronteiras do nosso país, um momento histórico do mundo, com a queda do muro de Berlim,
que aquilo foi histórico, o papel de Vossa Excelência. Eu queria colher essa oportunidade para ressaltar esse aspecto do governo de Vossa Excelência. Então, a contribuição que Vossa Excelência deu e continua preocupado com as relações internacionais e com a paz mundial, que Vossa Excelência, ao trazer aqui esse discurso que traduziu essa reunião recém-realizada lá em Varsóvia. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelos relevantes serviços que Vossa Excelência continua prestando ao nosso país. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Eumano Ferrer, que preside para a honra de todos nós esta sessão, pelas suas habituais e generosas palavras, das quais eu não sou merecedor, mas eu as recolho como fruto das palavras de um homem com a experiência de Vossa Excelência, com a visão de mundo que Vossa Excelência possui, para com um pronunciamento que acabo de fazer, manifestando minha preocupação em relação às tensões mundiais que nos afligem, sim, na medida em que, tanto na área do comércio como na área, essa ainda mais importante, da paz mundial, ela nos traz a reflexão da importância da participação da diplomacia brasileira para concordar com todas as iniciativas verdadeiramente sérias, iniciativas verdadeiramente plausíveis, para que nós possamos ajudar com o exercício do nosso soft power a consecução desses nossos objetivos, a paz no mundo. Muito obrigado a Vossa Excelência, presidente Eumano Ferrer. Parabéns, presidente. Obrigado a Vossa Excelência.